Olá, eu sou a Marlene Gomes e estou aqui com a Cássio Santos da MedDoc e hoje vamos falar de Aves. aves. A Cássio, aves. Que aves é que eu posso ter em minha casa? Marlene, é assim, existem variadíssimas espécies de aves. Uhum, Umas mais vocacionadas para o canto, outras para a beleza e outras ainda com a capacidade de imitação, como os papagaios e uhum. afins. Tem uma grande vantagem em relação a outros animais, que é os custos da sua manutenção, que são basicamente muito mais reduzidos. Uhum. Em relação às aves, poderíamos dividi-las em três ou quatro grupos, nomeadamente os canários, que são conhecidos pela beleza do seu canto, portanto, para aquela pessoa que gosta de ouvir um animal a cantar, a sua melodia, o canário seria o indicado. Depois temos a classe dos exóticos, em que poderíamos falar dos mandarins, dos diamante gold, dos bengalins, dos bicos de lagre. São pássaros de dimensão muito reduzida, que gostam de viver em grupo e que também têm cores muito bonitas e faz um viveiro muito engraçado. Depois poderemos passar para a classe dos psitacídeos. Nos psitacídeos temos várias espécies, nomeadamente os periquitos, as caturras, os agaponis, também conhecidos como pássaros do amor, as roselas, os ringnegs e assim sucessivamente, são os pássaros de bico curvo, Uhum. muitos deles com capacidade também de imitar algumas palavras. Nos psitacídeos, depois temos os de grande porte, nomeadamente os papagaios, as catatuas, e as araras, já pássaros muito grandes e que sem dúvida são os melhores para imitar. Falaste em pássaros pequeninos até pássaros grandes. E falaste de uns que dizes que gostam de viver em grupo, em viveiro. Sim, Obviamente, se eu vivo num apartamento, eu não vou poder ter desses pássaros, sim, correto? os viveiros são mais vocacionados para um espaço exterior, para ter cá fora. E aí sim poderíamos optar por este tipo de pássaros. O que não quer dizer que nestas espécies exóticas que não se possa ter, por exemplo, 3, 4 animais da mesma Uhum. espécie numa gaiola de dimensões reduzidas. Não precisa ser um bando de dezenas ou centenas de Uhum. pássaros, pode ser meia dúzia deles. Eu posso pô-los na varanda, posso pô-los numa gaiola na janela, para apanharem o sol, para os vizinhos ouvirem o chilrear. Em relação ao alojamento, gostaria de dizer o seguinte: convém ser uma gaiola que tenha as dimensões mínimas para que o pássaro se possa movimentar à vontade. Não convém ser uma coisa minúscula. Para além disso, convém apanhar sol, mas sem ser direto. Portanto, convém ser uma divisão bem iluminada, não convém estar num sítio escuro. A luz tem muita influência no comportamento e na saúde dos pássaros. Não convém também ser um sítio que seja sujeito a mudanças bruscas de temperatura, portanto, não convém estarmos agora no inverno dentro da sala com o calorífico ligado e depois no outro dia a seguir vamos pô-lo na varanda. As mudanças bruscas de temperatura é um veneno para os pássaros. Em relação ao alojamento, isto é o básico. Relativamente aos exóticos, é castigá-los, tê-los no nosso país, dado nós termos o invernos não muito rigorosos, mas são invernos. Não, de todo. Como Há em, que ter alguns cuidados. como em outras espécies de animais que vêm de várias latitudes e longitudes, que não têm nada a ver com o nosso clima, se proporcionarmos os devidos cuidados, eles conseguem se adaptar bastante bem, até porque muitas das vezes já foram nascidos em cativeiro e estão perfeitamente adaptáveis. Os cuidados a ter com cada um deles são iguais, falo de cuidados, já falámos do alojamento, mas há outros cuidados de certeza, que a ter com as aves, quando as temos em nossa casa. A alimentação é diversificada, cada espécie tem o seu tipo de alimento específico. Nomeadamente à base de sementes diferentes, se bem que poderão ser também substituídas por granulados. Uma alimentação que eu recomendo à base de granulado, porque não há desperdício de sementes, não há possibilidade de eles escolherem e há menos desperdício. Para além disso, mais nada de especial. Não. São animais que, em termos monetários, não ficam muito caros. Se quisermos comprar uma dessas aves, desde a mais pequenina, eu presumo que começaste pela mais pequenina, pelo canário, até
até uma catatua, por Uhum. exemplo. Poderíamos estar a falar em que valores, em que ordem de valores, para comprar uma dessas aves? Podíamos começar nos 5 euros, por Para exemplo, um e canário, presumo? não para um exótico, um mandarim Ok. ou um bengali, um canário na ordem dos 20 euros, um periquito na ordem dos 10, Uhum. um rosicoli na ordem dos 25 e depois quando vamos para os papagaios, araras, e já estamos a falar de milhares de euros. Que cuidados se devem ter quando da reprodução de qualquer uma destas aves? O bom das aves é que é relativamente fácil conseguir a procriação em cativeiro. Elas têm alturas específicas do ano para se reproduzirem. Nesta altura do ano, por exemplo, estamos a iniciar o período reprodutivo dos canários. Em relação, por exemplo, aos psitacídeos, podem se reproduzir relativamente ao longo do ano. Mais outro fator em relação à reprodução. Na aquisição de um animal deste tipo, o que eu recomendo é comprá-lo o mais jovem possível, para ele se poder adaptar a nós e podermos interagir com ele e assim ser mais fácil. Convenceste-me que quero ter uma ave. Onde é que eu vou comprar uma dessas aves? Ou te diriges a uma pet shop, ou procuras online criadores que façam criação e poderás ter a oportunidade de ver as instalações e ver os progenitores e escolher um filhote. Uma ressalva que eu gostaria de fazer, que eu pessoalmente considero importante, é não comprar animais desta espécie em feiras. E isto por um motivo muito simples. É que são animais que estão sujeitos a um stress extremo. Isto porquê? São enfiados numa carrinha, estão quentinhos. Depois vêm cá para fora para a feira, são 50, 100 pássaros ali numa gaiola. Isso revela um grande stress e depois, eventualmente, resulta em mortalidade. Acácio, e a saúde deles? Um veterinário. Há veterinários especializados, vocacionados com conhecimento para os pássaros? Sim, há veterinários que são especializados em espécies exóticas, nomeadamente os pássaros. À partida, uma boa loja de animais poderá ajudar na prevenção e na profilaxia das doenças das aves. As doenças mais frequentes são do foro respiratório e intestinal, desde que apanhadas a tempo, se conseguem curar com relativa facilidade. É conveniente termos um passarinho e deixá-lo andar a passear pela casa fora? Não vejo qualquer inconveniente em que isso aconteça, a não Desde que ser. fechemos a janela e ele não fuja. Acontece, tenho vários clientes que facilitam demasiado e Pois, infelizmente já aconteceu acidentes, porque o pássaro muito dificilmente depois regressa à gaiola. pois. As pessoas criam uma relação com o animal e dizem que ele está domesticado, mas basta um descuido, a janela aberta, ele sai e já não consegue E já não regressar. consegue regressar. E quando anda solto em casa, vai facilmente para uma gaiola, vai facilmente. Sim, sim, regressa, ele reconhece a gaiola e pode voltar para dentro da gaiola, sem dúvida. Cuidado também com recipientes com água, baldes, alguidares. Também, infelizmente, há relatos de animais que têm sede, vão beber água e afogam-se. E afinal não é a tina pequenina que eles estão habituados. Se gostou deste podcast sobre as aves, não se esqueça de fazer um like e de subscrever o nosso canal no YouTube, que é a melhor forma de o mantermos informado sobre novos episódios.